Obrigada, Ana Brasil, pelas informações. Agora, gente, hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. E como toda sexta-feira do mês de abril, a gente vem tirando dúvidas para quem deixou a declaração ainda para a última hora. Ainda dá tempo. Quem está com a gente aqui hoje no estúdio é o Danilo, que é contador. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Câmara Notícia. Muito boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Boa tarde, Gabi. Agradeço também ao professor José Vicente, diretor da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC. E agradeço a todos por essa oportunidade de estar aqui. Tá certo, hoje é o último dia, deve ter muita gente aí querendo terminar logo a declaração. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo e vamos então à primeira dúvida de hoje. Qual o valor limite de isenção para aposentados ou pensionistas com mais de 65 anos? Tá aí então, qual que é o limite de isenção para os aposentados e pensionistas nesse caso aí? Bom, Gabi, segundo a Receita Federal, uma pessoa aposentada ou pensionista acima de 65 anos, ela tem um limite de isenção. Esse limite está em R$ 24.751,74 anual. Isso equivale a R$ 1.903,98 ao mês. Essa informação, a pessoa deverá informar na sua declaração de imposto de renda, ali na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, pelo Código 10. E aí ela faz a forma correta na sua declaração. Tem também uma questão, a gente pode até utilizar um exemplo, uma pessoa que ela possui um rendimento de R$30 mil ao ano, como que ela deve declarar? Se ela for aposentada ou pensionista acima de 65 anos, ela vai pegar esse limite que ela tem isento, que é de R$ 24.751,78, e vai informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. E a diferença dos 30 mil para os 24.751,74 equivale a R$ 5.248,26. Esse valor é a parte que é tributável. Ela informará na ficha de rendimentos tributáveis. Ou seja, nesse exemplo, essa pessoa ela não pagará imposto de renda. É uma forma de quem tem só um pouquinho a mais aí do limite da isenção ser menos mordido pelo leão, né? Com certeza. Agora vamos à segunda dúvida de hoje, então. Como declarar o plano de saúde quando a empresa paga uma parte e o funcionário arca com a outra? Bom, essa é uma questão, né, professor, que é muito comum agora com as empresas, principalmente quando se contratam terceirizados. Como que fica a declaração nesse caso? Bom, Gabi, nesse caso, isso é chamado de coparticipação, que é quando a empresa paga parte do convênio médico do colaborador, do funcionário, e ele arca com a outra metade. Como ele deve informar na sua declaração? Ele vai utilizar a ficha de pagamentos efetuados. Nessa ficha ele vai informar apenas o valor que ele pagou, que o contribuinte pagou. A parte que foi pago pela empresa não deverá constar na ficha. Com isso, ele fará sua declaração da forma correta e não terá problema de cair na malha fina. Então, ele vai ter esse valor aí da empresa no próprio documento que a empresa entrega, já está ali, né, escrito. Exatamente. A empresa vai informar o que ela pagou e o contribuinte ele vai somar todos os seus pagamentos que ele efetuou durante o ano e vai informar na ficha de pagamentos efetuados. Tá certo, então. Agora, uma dúvida para os casais aí que fazem declaração do imposto de renda separados. Quando o casal faz uma declaração separada e tem um empregado doméstico para a casa em comum, com a assinatura de apenas um na carteira do empregado, como fazer a declaração? Então, como fazer a declaração nesse caso? Bom, Gabi, essa questão é bem interessante. Quando um casal ele tem um empregado doméstico e esse casal ele declara separadamente a sua declaração de imposto de renda, ele deve fazer da seguinte forma: independente de qual deles tenha registrado o seu empregador, seu empregado doméstico, não tem problema. Apenas um deles deverá declarar. E quem que deverá declarar? Ele deverá fazer uma simulação no programa de imposto de renda e na própria simulação ele verá qual que é mais vantagem de declarar. Se será um deles, ou seja, como que ele verifica isso? Pelo próprio programa ele vai ver aquele que tiver uma restituição maior ou aquele que tiver uma diminuição menor no seu imposto de renda, esse será a vantagem. Lembrando que apenas um deles que deve declarar. Tá certo. Entendeu? Bom, gente, essas foram as últimas dúvidas aí que a gente consegue tirar, já que o prazo termina hoje. Agora, minha última pergunta para você, Danilo, é assim: quem atrasar, não conseguir entregar até as 11 horas e 59 minutos de hoje, o que acontece? Tem multa? Tem multa.
Então, o prazo é somente hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Então, quem não cumprir esse prazo, primeiro entrará em duas situações. A primeira situação, se ele estiver obrigado e não fizer a entrega, ele vai ter um problema no seu CPF. Qual que é o problema? Vai aparecer lá na Receita Federal como pendente de regularização. Isso impede que a pessoa faça alguma compra, alguma coisa? Isso impede. O que vai impedir? Por exemplo, se ele quiser tirar um passaporte, se ele for prestar um concurso público, ou ainda, se ele for tirar uma CND, que é uma certidão negativa de débitos, para alugar o imóvel, ele não poderá. Ou também obter um empréstimo bancário, isso impedirá com que ele faça essas questões. E a outra situação é se caso ele entrega após o prazo. Então, entregando após o prazo, automaticamente ele vai pagar uma multa de R$ 165,74. E essa multa é 1% ao mês, ou fração do imposto devido. Então, a multa mínima é R$ 165,74, podendo pagar ainda mais, depende da situação da sua declaração. E como ele fica sabendo? No ato que ele faz a entrega, o próprio programa do imposto de renda, ele libera uma notificação de lançamento, e aí o contribuinte, ele já sabe o prazo que ele vai pagar essa multa, que é 30 dias após ele efetuar a entrega. Então, nós aconselhamos que ele corra aí, que ainda está em tempo. É isso aí, ainda dá tempo e não dá para vacilar, porque a gente já paga tanto imposto que pagar mais uma multa aí é complicado. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, Danilo. Seja sempre bem-vindo aqui ao jornal. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí, então a gente encerra esta edição por aqui. Um ótimo fim de semana para você e também feriado, dia 1º de maio, né? Aproveitem. Tchau.